contar para vocês a história da minha vida. Meus pais, o Sr. Copperfield e a Sra. Copperfield, haviam se casado há pouco tempo. Minha mãe, ainda grávida, fica órfã de pai. Nasço e sou criado por minha mãe e uma empregada muito amiga. O tempo passa, minha mãe sente a necessidade de uma companhia e um senhor se aproxima dela. Meu pai havia deixado alguns recursos, então a gente conseguia se manter. Esse homem, muito simpático, se aproxima cada vez mais. Eu vou passar uns dias na casa dos familiares da nossa amiga, nossa empregada. Quando volto, minha mãe está casada. Acontece que aquele homem, tão simpático e tão compreensivo, mostra sua verdadeira face e traz para morar, inclusive conosco, sua irmã, de coração tão duro quanto ele. A consequência é que o clima fica ruim. Minha mãe fica cada vez mais introspectiva e infeliz, porque ele é um homem, na verdade, muito autoritário. Eu e ele não nos damos bem. E em um dado episódio em que eu o firo, o machuco, sou mandado para morar em Londres. Afinal, a gente morava numa cidade do interior. E aquela que seria uma viagem para melhorar minha formação acaba se mostrando um tormento. Assim começa o clássico da literatura inglesa universal, David Copperfield, do britânico Charles Dickens. Esse não é o primeiro que eu leio do Dickens. Vocês provavelmente ouviram falar de Oliver Twist, um órfão que é acolhido e acaba se tornando um pequeno ladrão. Ou mesmo, já comentei aqui no canal, dessa que é tida como a obra-prima do Dickens, que é Grandes Esperanças. Nós temos o Pip, que também é uma criança. Temos a figura do Joe também, que o auxilia. Então, esse livro aqui, ele é tido como o mais autobiográfico do Charles Dickens. Como vocês podem ver, essa aqui é uma edição bem bonita, inclusive, só que ela é um catatauzinho, são cerca de 850 páginas. A capa também muito bem feita. Nós temos aqui um capricho muito grande, a diagramação muito boa. Essas pipas aqui são algumas, faz-se alusão a algumas cenas nas quais nosso protagonista, nosso narrador personagem, David Copperfield, ele faz amizade com o Sr. Dick, que morava com sua tia Betsy Trotwood, e acaba sendo esse um passatempo deles por um breve momento. Bom, a história, ela é extensa, ela é contada a nós pelo próprio Copperfield. Ele leva o nome de seu pai, Copperfield, e ele nos conta a sua história desde antes dele nascer, a partir do que lhe contaram, até a sua vida adulta. Há alguns elementos que são marcantes na escrita do Charles Dickens, como, por exemplo, trabalho infantil, né? E disse que o David Copperfield é o mais autobiográfico porque há elementos da própria vida do Charles Dickens aqui. É claro que não é exatamente como está no livro, mas a questão, por exemplo, do trabalho infantil foi algo vivenciado pelo escritor. Seu pai, em dado momento, contrai inúmeras dívidas e a família dele é presa lá no século, qual a ambientação aqui? Inglaterra vitoriana, primeira metade do século XIX. A família é presa por dívidas, ele é o único que não fica preso e ele vai trabalhar muito jovem. Entre 10 e 12 anos ele vai trabalhar em uma fábrica de graxa. E aqui o David Copperfield, o personagem, o narrador personagem, ele em um dado momento vai ter que trabalhar aos 10 anos de idade. Então há esse elemento também do trabalho infantil que é um tanto quanto autobiográfico. O contexto é esse, Inglaterra vitoriana, primeira metade do século XIX. A outra característica marcante também se faz presente, que é a crítica social. Para além da exploração do trabalho infantil, a gente vai ver a desigualdade social aqui, em vários momentos. Mas o que é bacana no Charles Dickens
é que ele consegue mesclar crítica social com bom humor, com leveza. A gente vai acompanhar a história do David, que primeiro sai do interior da Inglaterra, vai estudar em Londres, depois acaba acontecendo algumas tragédias, a sua mãe também falece, ele é forçado a trabalhar, ele vai conhecendo pessoas ao longo dessa trajetória. Entre elas eu cito, por exemplo, o Sr. Micawber, que era um fraudador. Ele vivia em dívidas, vivia atolado em dívidas, sempre contraía uma dívida para pagar outra, mas ele também protagoniza muitas cenas engraçadas, ele e toda a sua família. Então a gente, no David Copperfield, a gente vai acompanhar a história do David. Desde a infância à vida adulta, ele vai viver alguns amores, algumas dificuldades, mas não só. Ele tem um primeiro amor na sua infância, ele se apaixona pela Emily. E aqui na capa logo já traz uma figura de uma casa que lembra muito um barco. Aqui era a casa dos Piggott, que são os parentes da empregada doméstica e amiga da família Copperfield. Ele, nessa primeira fase da sua vida, ele conhece a Emily. Depois ele vai, já adolescente, se apaixonar por Dora, com quem ele vai se casar. E num terceiro momento haverá um novo amor, a Agnes. Nesse meio tempo ele vai enfrentar dificuldades financeiras, ele vai ser explorado, ele vai ser acolhido por uma pessoa distante de sua família e ele vai começar a se destacar profissionalmente. Eu diria que David Copperfield é mais do que a história de David. Ele é a história de inúmeros personagens que atravessam seu caminho e vão enfrentando inúmeras situações alegres e tristes ao longo de sua vida. Há alguns personagens que, em um dado momento, me pareceram tediosos, cansativos, como Dora, com quem David vai se casar, ou mesmo com a família do Sr. Micawber. Mas o que eu percebo é que esses personagens que me pareceram tão tediosos no meio do livro, eles vão ter uma espécie de redenção. E por falar em redenção, esse é um livro de formação, porque a gente vai acompanhar a formação da personalidade do nosso protagonista, desde sua infância até a sua vida madura. Outro elemento biográfico é o fato do David também se tornar um escritor bastante conceituado naqueles tempos. Então, há inúmeros percalços para além do trabalho infantil, que é um elemento marcante, mas não só. Eu diria que no meio do livro, o livro ele toma uma velocidade lenta, mas ao final ele retoma uma velocidade interessante de atos e acontecimentos que nos capturam de volta para o interesse de concluí-lo. E o que fica é que é um livro muito interessante, muito bem escrito acima de tudo, né? Uma das características marcantes do Dickens é que ele consegue escrever de uma forma que a gente potencializa a nossa empatia pelos personagens. Em inúmeros momentos eu me vi naquela situação do David quando criança, quando adolescente, quando adulto, porque de fato a gente consegue se colocar no lugar daqueles personagens. Ficaria difícil citar toda a história, mas o que fica é a crítica social a bom humor em um contexto da primeira metade do século XIX na Inglaterra. Esse aqui, o Charles Dickens, é um dos maiores escritores de todos os tempos. O Grandes Esperanças é tido por muitos como o maior livro da literatura britânica, e o David Copperfield, eu diria que não fica muito atrás. Vale a leitura. Leia David Copperfield, do britânico Charles Dickens.